Oi, gente! No Faz com o Wilton de hoje eu trouxe pra vocês, olha só que lindinho, que mimo, esse coelhinho. Da mesma forma que a gente faz esse coelhinho, que a gente pinta, que a gente risca, que a gente desenha, que a gente transfere, a gente tem muitas possibilidades de fazer N desenhos que vocês queiram para transferir ou para colar no bolo de vocês. Então vamos aprender como faz esse tipo de trabalho? Então eu vou demonstrar agora como é que a gente faz. Com o glacê real, vou contornar uma orelhinha de coelho para que vocês vejam exatamente como ele fica. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um molde para a gente colocar no bolo. Eu posso fazer esse molde de duas formas. Ou eu faço só com glacê real, ou eu faço com pasta e depois o glacê real. Aqui eu tenho o trabalho feito de duas formas também, ó. Então aqui eu tenho um coelhinho que eu recortei de pasta 50-50 e onde eu coloquei o confeito, eu coloquei o glacê real e depois o confeito, que é o que eu vou trabalhar aqui embaixo. Só que aqui embaixo eu não vou cortar a pasta primeiro para ser a base, eu vou fazer direto no glacê real. Então esse é um tipo, a gente pode fazer como nessa orelha aqui, olha só, toda no glacê real. Então essa eu fiz como eu vou fazer essa daqui. Ela é toda de glacê real. E aí na parte de dentro eu coloquei o confeito colorido, cor-de-rosa, e na parte de fora eu coloquei o confeito perolado. Aqui eu deixei alguns tamanhos de orelha, porque vai depender do seu bolo, qual é o tamanho do bolo que você vai decorar. Aqui eu vou fazer um bolo de 15 centímetros de diâmetro, então eu vou usar esse espaço do centro. Para essa orelha, eu não vou fazer toda preenchida para ficar diferente da outra técnica que a gente aplicou. Eu vou fazer só como se fosse uma tiara a orelha. Então eu venho aqui eu estou utilizando o bico perlé número 7, glacê em consistência média, não tá fluido e nem tá firme. E vou contornando o meu desenho. Fechei, agora eu vou preencher. Então eu venho aqui e posso ou ir preenchendo de um lado para o outro, ou ir preenchendo de tiras, como você preferir. O importante é preencher. Ah, Jana, fui preencher, em alguns lugares eu não consegui preencher, ficou falhadinho. Não tem problema. A gente vem com água e um pincel, e aí onde a gente colocou bastante, a gente chega onde a gente não chegou, olha só. Essa orelhinha você pode tanto fazer grande, como eu tô fazendo aqui pra gente decorar bolo, como também você pode fazer pequenininha para decorar cupcake, ou menor ainda para decorar docinho. Dá para utilizar como a sua criatividade permitir. E aqui passei água já nele todo. Passei água, vou colar os confeitos, que eu mesma fiz. E aí eu venho ou com um pincel, ou pode ir despejando direto, e vou aplicando o corante. Quando eu tenho ele todo ainda para despejar, eu venho assim, despejando mesmo, sem dó. A bolinha maior a gente sempre escolhe o lugar que ela vai ficar. Olha que linda. Então a gente vem, coloca bastante, não se preocupem porque o que sobrar depois a gente reaproveita. Então pode colocar sem dó. O importante é não deformar o seu desenho. Por isso que eu gosto de ter sempre a ajuda de um pincel. Eu venho com o meu pincel e vou pressionando um pouquinho para ter certeza que o meu confeito grudou onde eu quero, principalmente nas laterais. Então eu venho aqui e vou fazendo o acabamento, olha só, do meu trabalho com o pincel. Então o pincel é primordial nessa hora. E depois o que tá solto é o que a gente vai reaproveitar de confeito. Olha que lindo. Fiz a primeira orelhinha, aí a gente vai para a segunda. Ó o excesso, como a gente já consegue, mesmo sem ele secar completamente, que aqui ainda tá todo úmido, a gente já consegue retirar um pouco do excesso para utilizar também no próximo. Aqui no caso, na próxima orelhinha. Ó, vou limpando.
Ó, aqui, quando a gente limpa, a gente vê se deformou em algum lugar, pressiona e vem arrumando. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Se quiser deixar só um pouquinho assim, ó, também pode. E depois eu venho com os confeitos. Aqui, o que que eu fiz? Eu fiz como se fossem óculos no meu coelhinho. Então, com as pérolas pretas e uma pinça, eu fui colocando uma a uma. Eu coloquei um pouquinho de água e em cima da água um pouquinho de glacê. Tá? Então, bem pouquinho glacê para ficar bem diluidinho na água que já estava embaixo, e aí fui só colando as pérolas. O glacê branco mesmo e a água para não aparecer nada no que eu coloquei aqui. A barriguinha, pezinho, orelhinhas, eu fiz como eu fiz a outra técnica de orelha que eu acabei de demonstrar. E agora a gente vai contornar e pintar. Então, o que que eu faço aqui? Para contornar, eu tenho canetinha, ponta fina, e tenho canetinha com a ponta um pouquinho mais grossa. São comestíveis a tinta de todas elas e a gente pode utilizar para contornar o que a gente quiser. Eu gosto de deixar o contorno feito, porque daí com o contorno eu posso tanto pintar quanto deixar sem pintar, mas vai sempre ter um acabamento. Se eu quiser pintar antes de colocar o contorno, eu também posso. Por exemplo, se eu quiser sombrear o meu coelhinho, aqui ele tá mais rosinho e roxinho. Eu tenho aqui os tons de rosa que eu utilizei, então eu mesclo eles. Eu sempre deixo um guardanapo ou um papel toalha do lado para ir tirando bem o excesso do pincel, e é com ele que eu venho aqui, ó, um pincel bem fofinho e que eu vou pintando onde eu acho que precisa sombrear, ó. Então aqui, perto mais da barriguinha. Então, esse eu vou primeiro sombrear e depois eu vou contornar para vocês verem. Pontinha do pé. Reparem que o confeito, ó, tá colado, então ele não vai mais sair. Sempre tirando o excesso do pincel e sombreando. Mãozinhas. A parte de baixo do bracinho. O narizinho, bem de pompãozinho. Aqui um pouquinho, se quiser, embaixo do pescocinho. De leve sempre. Sempre tirando o excesso, ó, eu pego a cor e tiro a cor do pincel, para daí vir pintar. Para só esfumaçar. Se quisesse deixar mais branquinho, era só vir só com o peroladinho para dar uma cor, ou se não quiser pintar, também não precisa. Só com o contorno da canetinha, já vai ficar bem bonitinho. Ó, aqui eu já pintei, agora eu vou fazer o contorno. Vou vir com a de ponta grossa para fazer toda a lateral, só para ser mais rápido. Ó, eu venho com ela de cantinho e vou pegando. Onde não entrar, eu posso vir com a pontinha. Às vezes aqui é porque a pasta já podia estar um pouquinho ressecadinha, então aí a gente vem com a pontinha. Mas na maior parte, com ela deitadinha. E olhem como vai ficando completamente diferente o acabamento de um lado para o outro, só por conta do risquinho da canetinha.
Passei nele todo. Depois que eu já contornei, eu posso também contornar a barriguinha e a orelhinha, mas eu tenho os olhos também. Para os olhos, eu gosto da canetinha com a ponta um pouquinho mais fina. Então eu venho aqui, faço o contorno e depois preencho o centro. O centro eu posso preencher tanto com essa quanto com a mais grossa. Sempre riscando, nunca pintando para não calcar a sua canetinha. Reparem que os olhinhos desse coelhinho não são totalmente retinhos, que é o charme dele. Olha só. E agora eu vou passar também com o mais fininho, perto da orelhinha e da barriguinha. Esse coelhinho já tá pronto. Olha que lindo. Agora eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz nesse outro aqui do lado. Então aqui vocês vão escolher se vão trabalhar com a pasta ou se vão trabalhar direto sobre o glacê. Dessa forma você já tem a sua figurinha, o desenho que você vai aplicar no seu bolo, no seu cupcake, no seu doce, pronto, perfeito, durinho e dura meses. Como é que eu gosto de armazenar isso aqui? A gente coloca numa caixa de isopor com sílica gel e dura 6 meses, dependendo da umidade de onde você mora, chega a durar até 1 ano pronta. Mas lembrem que para guardar tem que esperar secar muito bem. Esse foi então o Faz com a Wilton de hoje, espero que vocês tenham gostado, tanto do efeito com pasta, quanto do efeito só com glacê. De toda forma fica muito lindo, a sua decoração vai ficar incrível e eu tenho certeza que você vai fazer o maior sucesso. Quer ficar por dentro de todos os Faz com a Wilton, não quer perder nenhum vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clique no sininho para ficar por dentro de todas as nossas atualizações de vídeo e siga todas as nossas mídias sociais que sempre tem novidade para vocês. Até o próximo vídeo.